E aí, rapaziada, beleza? Tranquilo? Falar mais um pouquinho de história hoje, ressaltar alguns temas importantes do Palmeiras, lá de trás, que muita gente não conhece. E hoje eu vou ter que citar também um pouco a respeito do futebol brasileiro, porque para vocês entenderem o que aconteceu, uma outra questão lá em 42, que não foi apenas a mudança de nome de Palestra Itália para Palestra de São Paulo, e em seguida Sociedade Esportiva Palmeiras. 42 também foi um ano importante na história do Palmeiras, porque representou também a chegada de um jogador que era um dos destaques da sua equipe do Rio de Janeiro, no Fluminense, porém ele gerou uma grande dúvida da diretoria do Palmeiras na época, no caso a diretoria do Palestra Itália, sobre sua vinda, se seria ou não saudável para a equipe trazer esse jogador. Eu falo sobre Og Moreira, volante, destaque do Fluminense, e que chegou no Palmeiras com uma série de dúvidas em seu entorno pelo simples fato dele ser negro. É isso mesmo. Para a gente poder entender um pouco a situação do Og Moreira, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo, até para desmistificar algumas questões do futebol brasileiro que tentam vender hoje e que não foi muito bem assim que aconteceu. Quando Charles Miller oficializou a chegada do futebol no Brasil, porque dizem que ele trouxe o futebol, mas não. Charles Miller, ele oficializou. Na época já existiam partidas que aconteciam principalmente nas regiões portuárias de Santos e também do Rio de Janeiro, onde hoje é o Hotel Glória. Era um local onde existia um campo ali e que marinheiros, principalmente os ingleses, acabavam jogando futebol, e muitas pessoas que trabalhavam nesse porto acabavam também participando dos jogos. Charles Miller oficializou a chegada do futebol porque ele foi estudar em Cambridge, na Inglaterra, e quando ele volta, ele traz bola, ele traz rede e jogo de camisa. Mas qual que era a ideia do Charles Miller? Ele queria simplesmente que o futebol fosse uma matéria interdisciplinar nos colégios católicos, para que os meninos entendessem mais sobre honra, sobre espírito de equipe, enfim. A ideia dele não era pegar e transformar num esporte nacional, coisa do tipo. Claro, o futebol caiu no gosto do brasileiro em pouco tempo, acabou substituindo outros esportes, mas não foi da maneira que foi vendido, não. No início, era um esporte da alta sociedade, e o primeiro grupo que foi excluído das práticas esportivas eram os negros. Tanto é que quando nós falamos de futebol, da chegada 1875, 1880, mas nessa etapa, nem se cogitava que os negros pudessem jogar. Para que vocês possam ter uma ideia, os primeiros negros começaram a participar já bem antes. Eu fiz até uma colinha aqui, para poder falar um pouco. Por exemplo, o primeiro clube que oficializou a contratação de um negro como atleta profissional aconteceu em 1905, que foi o Bangu, que trouxe o Francisco Carregal, que foi o primeiro negro como esportista profissional. Antes disso, em 1900, a Ponte Preta, na sua fundação, também acabou tendo um negro participando de jogos iniciais, que é o Miguel do Carmo. Então vocês podem ver que a inserção do negro foi muito lento. Pra vocês terem uma ideia, o Vasco da Gama foi o primeiro campeão de um torneio com um time com maioria negra, e pouco tempo depois disso, a Federação Carioca da época baixou um decreto proibindo que pessoas de cor, esse era o termo que usavam na época, pessoas de cor, participassem dessas equipes. Então a história do futebol não é um mar de rosas. Para que vocês possam ter uma ideia, em alguns estados, os negros começaram a formar as suas ligas. Então, enquanto os brancos jogavam em campos preparados, nos primeiros estádios, os negros jogavam na várzea. Enquanto os brancos utilizavam a roupa no estilo de marinheiro, os negros amarravam o meião com um pedaço de cordão. Então, tinha uma diferença muito grande
do que acontecia no futebol do negro para o futebol do branco. E essas equipes só se reuniam durante todo o ano uma vez, que era durante um torneio que chamava Princesa Isabel. Então, o campeão da Liga dos Negros jogava contra o campeão da Liga dos Brancos. E vejam só, os negros ganharam boa parte desses jogos. E isso fazia com que muitos se questionassem se não era hora de começar a colocar esses negros para jogar nas equipes tidas como profissionais da época. Tudo isso acontecia ao mesmo tempo que surgiu um jogador, inclusive muitos defendem que fez muito mais gol que o Pelé, que foi o fruto de um alemão e de uma filha de escravos alforriados, que se chamou Arthur Friedenreich. O Friedenreich, para vocês terem uma ideia, alguns registros dizem que ele chegou a marcar mais de 1.300 gols em partidas. Ele jogou em alguns times de São Paulo, chegou a jogar no Palmeiras, jogou no São Paulo. E por que ele acabou gerando uma polêmica? Porque ele era filho de uma negra com um alemão. E ele ficou com olhos claros, com a pele morena e com o cabelo meio afro. Tanto é que para jogar em alguns clubes ele tinha que pegar e passar um produto para dar uma alisada no cabelo, para que as pessoas não percebessem o tipo de cabelo dele. E quando surge Friedenreich, surgiu um debate. Ele é branco ou ele é negro? Porque se jogando que ele joga, ele for para a equipe dos negros, aí que os brancos não iam ganhar mesmo. E assim começou aos poucos a entrada dos negros no futebol brasileiro, oficialmente falando. No Palmeiras, teve o Tatu em 25, teve o Friedenreich em 29, teve o Petronilho de Brito em 29 também, o Moacir em 38, também em 40 teve um jogador que ficou conhecido como Macaco, que jogava na equipe do Palmeiras. No entanto, o que mais se destacou foi o Og Moreira. Ele faleceu em 1985, ele passou pelo América do Rio de Janeiro, ele passou pelo Fluminense, jogou no futebol argentino também, ele passou por outras equipes, porém ficou marcado no Palmeiras porque ele chega numa fase difícil do time, então ele vem para poder participar desse campeonato paulista. Existia sim uma dúvida sobre ele, se contratariam ou não, justamente porque não sabiam como a torcida italiana, os italianos do Palmeiras, estariam aceitando esse jogador. E vejam só, ele entra no time do Palmeiras, ele vira um dos destaques dessa equipe, ele ganha o apelido de Toscaninho por parte da equipe do Palmeiras, dos torcedores, e além disso, ele ainda sofre aquele pênalti que nunca foi batido e que nós falamos no vídeo anterior, da final do Paulista de 42. Lembra? Quando eu falei que houve um pênalti na final, os jogadores do São Paulo não aceitaram esse pênalti, pegaram a bola e foram para dentro do vestiário. O pênalti foi sofrido por Og Moreira. Ele jogou no Palmeiras até 1949, tá? Ele ganhou outros títulos nessa época, ele se tornou aí um dos destaques do time do Palmeiras e, como eu já disse anteriormente, acabou falecendo em 1985. A importância de Og Moreira talvez seja para a gente poder entender a chegada de outros negros que depois viraram destaque na história do Palmeiras. Edu Bala, a gente pode falar Jorge Mendonça, mais na década de 80, década de 90, Kleber, Alex, Djalminha, César Sampaio. Então, essas pessoas que vieram foram importantes na história do Palmeiras, são negros. E com certeza, o que Og Moreira fez lá atrás foi fundamental para que eles pudessem ser aceitos. Então, gente, quando vender essa ideia, mas o futebol brasileiro foi um futebol de inclusão, foi um futebol que surgiu para colocar o povo, é mentira, esqueçam isso. O futebol serviu no início como atividade
em colégios católicos. Então esquece esse negócio. As várzeas foram surgindo, o gosto popular pelo futebol foi surgindo a partir do momento que você tem um grupo que não é aceito e acabaram montando a sua própria liga. Então, nesse caso aí, nós temos que destacar alguns outros clubes, como, por exemplo, Vasco da Gama, primeiro campeão com um time com quase sua totalidade negra, o Bangu, que abriu as portas para o primeiro negro profissional, a Ponte Preta, que na sua fundação tinha um jogador negro, que fizeram toda a diferença para que o futebol passasse a ser um esporte que acolhesse mais as pessoas. Hoje eu tenho um pouco de dúvida se acolhe tanto, né? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa de uma classe menos favorecida conseguindo ir assistir um jogo no estádio. Como que você vai colocar R$150 por semana para poder assistir um jogo? Enfim, isso é uma conversa para outro momento, uma conversa que a gente pode até pensar em fazer um debate, mas é fundamental que a gente possa exaltar a figura de Og Moreira, primeiro negro que fez toda a diferença na história do Palmeiras, principalmente porque ele começou campeão e abriu as portas aí para que vários outros jogadores pudessem vir, fazer história e ser amados e idolatrados pela nossa torcida. Tem um livro que eu acho bem interessante, deixa eu até pegar aqui, que ele fala bastante sobre a questão do negro no futebol brasileiro. Esse daqui, ó, o Guia Politicamente Incorreto do Futebol Brasileiro. Ele foi escrito por Jones Rossi e Leonardo Mendes Jr. Ele traz muitos detalhes a respeito dessa formação do futebol brasileiro, tá? Até mesmo a questão do Charles Miller, tudo, ele fala bastante sobre isso nesse livro, então ele é bem interessante. Também destaca um livro que ele não é sobre futebol, é a biografia do Nelson Rodrigues, que foi escrito pelo Rui Castro, porque fala sobre Mário Filho, e Mário Filho foi uma figura bastante importante no momento de derrubar esses preconceitos em relação à inclusão do negro no futebol. Tanto é que ele tem um livro que fala sobre o negro no futebol brasileiro, que serve de referência até hoje. Então, é interessante conhecer a história do Mário Filho, porque ele também foi muito importante na formação de todo esse futebol moderno que nós temos hoje, até mesmo na questão da rivalidade. Então, tanto esse guia Politicamente Incorreto, como também a biografia do Nelson Rodrigues, escrito por Rui Castro, é muito interessante. E também tem esse livro aí do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, que também mostra tudo o que aconteceu naquela época e por que é fundamental a gente entender tudo o que acontece no futebol nesse momento, tá? Então, deixo aí aberto para debates, quem quiser falar a respeito disso. Também é importante que você deixe seu clique, que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouco mais nesse vídeo específico, não só da história do Palmeiras, mas também da história do futebol brasileiro, tá joia? Forte abraço a todos e até a próxima.